E aí, de boa, irmão? Como que você tá? Tá na paz? Então, seguinte, hoje eu resolvi montar. Cala a boca, chitei. Hoje eu resolvi montar minha mesa gamer e tirar esse PCzão daqui e levar pro quarto. Mas eu vou mostrar o processo pra vocês como que foi eu montar essa mesa. E incrível que pareça, eu não gastei nem R$ 200 pra fazer essa mesa. Então, é uma mesa muito custo-benefício e que você, eu, qualquer pessoa, burro o suficiente, consegue fazer essa mesa, beleza? Então, para começar, eu tenho que organizar o quarto aqui para mim montar essa mesa aqui nesse canto. Eu tenho que começar tirando essa estante e colocando ela aqui na horizontal, onde eu vou conseguir ter espaço suficiente para montar a mesa no canto ali, entendeu? Aí chegou a hora de eu pensar no projeto, que foi a parte mais complicada, de eu medir e saber as medidas. Mas eu consegui chegar numa conclusão. Depois de eu pensar muito, ficar andando pra lá e pra cá feito um idiota, eu cheguei à conclusão desse projeto que, pô, é o projeto. Aí eu cheguei na conclusão que na horizontal ela ia ter 1,20 m e na vertical ela ia ter 60 centímetros. E agora é a hora de eu tirar a madeira que tá lá na sala, trazer pro quarto, cortar ela, tudo certinho para começar a montagem da mesa. Agora chegou a parte um quanto chatinha, que eu tinha que medir o comprimento da mesa e a largura. E deu um trabalho do caralho medir o comprimento, porque tava dando errado. Eu media, a hora que eu riscava saía torto, saía tudo errado. Mas eu consegui medir o comprimento, eu medi depois a largura, tudo certinho. E eu medi aquela exata medida que eu falei. Comprimento 120 e largura 60 centímetros, beleza? E só deixando uma coisa bem clara, essa placa é uma placa de madeirite. Então, se caso você for comprar uma placa de madeirite, compre uma placa de madeira o mais grossa possível. Normalmente, a metragem dela é 1,10 por 2,20, por isso que eu tô cortando. Mas a profundidade dela, normalmente é 15 milímetros, 8 milímetros pra cima. Então, pega o mais grossa possível. Essa daí que eu tô usando é de 18. Mas se caso você quiser usar uma mais grossa, melhor ainda. Mas a 18 já vai suprir as necessidades dela muito bem, já vai aguentar bastante peso e não vai rachar no meio. Nesse momento, pra vocês não passarem a mesma coisa que eu passei, que foi extremamente estressante, era medir a largura dela, entendeu? Medir a largura dela, que foi o mais chato, entendeu? Foi o mais chato. Então, uma dica pra vocês, quando você for medir a largura, usa uma régua. O comprimento até que é de boa, você mede ali suave. Mas a largura dela, ela meio que, mano, sai tudo errado, torto pra caralho, entendeu? Então, a hora que você for medir a largura dela, usa uma régua grande de preferência, ou uma madeira que seja totalmente reta, você coloca e risca onde você mediu ali, entendeu? Que aí você vai conseguir deixar ela o tamanho certo, sem demorar 2 anos, que nem aconteceu aí, ó. Que eu medi, fui pra lá, fui pra cá, e ia lá. A hora que eu fui ver, ó, olha no final o que que aconteceu. Aqui tava reto, e lá no final não deveria a linha fechar, não fechava, tava torta, entendeu? Não fechava. Aí o que que eu tive que fazer? Medir de novo e riscar de novo, que deu um mau trabalhão. Eu fiz isso daí umas 2 vezes, para na terceira eu conseguir riscar do jeito certo e dar certo, entendeu? Então, se atente muito nisso, use algo que já vai direto ficar reto. Agora é a hora de cortar, paizão. Eu preciso de um que fica segurando agora. Olha o computador. Ô, Juan! Agora eu vou precisar de... Eu sou o perigo. Nada. Retinho. Só um pouquinho torto, pai. Só um pouquinho, dá pra ver torto que eu pra caralho. Cê é louco.
Reti, velho! Rapaz, ficou torto pra caralho. Que isso? O Madeira tá fazendo assim, mano. Caralho. Agora como que eu vou ajeitar isso? Fudeu. Não que ninguém vai perceber também, né, pai? Logo no mesmo dia, eu já fui medir a altura da mesa. Isso é de pessoa para pessoa. Eu deixei ele nem muito alto, nem muito baixo, que vai ser a melhor altura para mim, onde eu acho que vai ficar legal, não vai incomodar a hora que estiver jogando ou streamando, algo do tipo assim. Beleza? Então, isso não tem muita medida, é de pessoa para pessoa. Aí você escolhe a altura da sua mesa aí, beleza? Então, meus rapazes, vamos lá. Se passaram alguns dias e cá já estou eu terminando de montar a mesa. Não repara naquele mofo ali, não, meu parceiro. O negócio é o seguinte. Não gravei eu botando as canaletas aqui de ar-condicionado. Eu ia usar mão francesa, mas não ia dar o tamanho certinho da tauba. Então, tô usando essas canaletas, que também é mais reforçado, menos risco cair. Mas essa é a questão. Ó, questão tá aqui, ó. Eu furei, botei um parafuso em cima com bucha, um aqui embaixo com bucha e outro aqui embaixo com bucha. Vocês estão vendo ou vocês estão cegos? E aqui eu botei um arame, ó, de cá pra lá do lado da parede, furei a parede do lado de lá, vou mostrar pra vocês lá. E aí eu torci ele pra apertar, só pra dar um apoio, pra não ter risco, ó. Agora ficou firme, ó, bem firme, entendeu? Aí, ó, pode ver que o outro já não tá tão firme. E isso vai ajudar a deixar mais firme ainda, entendeu? Então, é mais ou menos assim que vai ficar. Aí eu vou colocar aquela tauba, ela vai aqui em cima. Não repara a bagunça não, meu parceiro. Aqui tá uma área de risco, ó. Furadeira, extensão, essa área de risco aqui. Pegou a visão? Você tá me vendo aí? Você tá vendo essa bagunça que tá nesse quarto, né? Tudo por causa dessa mesa. Então eu tô aqui depois de uma semana terminar essa bosta dessa mesa. Hoje é o último passo para terminar de montar ela e finalizar ela completamente. Eu vou mostrar umas coisas que eu não mostrei ainda, para ter um contexto vocês entenderem, porque tem coisa que eu acho que eu nem gravei ainda, porque de tanto que eu tava sem paciência no dia, tudo uma loucura. E eu preciso logo terminar essa mesa para terminar de arrumar esse quarto. Terminar não, né? Arrumar esse quarto. Porque tá uma bagunça, tá sujo, o quarto precisa limpar, precisa tirar essas taubas que você tá vendo? Tá vendo? Essa daqui, tem outra ali, tem a da mesa que tá ali, tá tudo completamente um caos. Faltou a questão do parafuso, que era o que faltava para prender a mesa nas mãos francesas, que é o que... Aí, ó. Faltou esse parafuso, porque o que eu comprei, eu sou burro, vou mostrar pra vocês, eu sou burro, e comprei o parafuso totalmente errado. Eu comprei esse parafuso, mas porque eu ia usar essas mãos francesas. Aí acabou no fim, eu usei umas mão francesa, que não se diz mão francesa, se diz canaleta, que é de ar-condicionado, para aguentar o peso e ter mais certeza que ia dar certo. Aí o que eu fiz aqui, que eu falei que eu vou, umas coisas que eu não gravei, não repara, tá sujo ainda. Tô puto com isso, porque, pô, tem que terminar isso logo pra limpar isso, porque não dá pra ficar parecendo um chiqueiro essa porra, né? Então, mostrar, ó. A questão é, o que eu fiz aqui? Eu tinha botado esse e esse parafuso, na verdade esse. Aí eu coloquei mais esse, e aí o que eu fiz aqui? Furei a parede de um lado pro outro e passei um arame calvonizado, pra quem não sabe, que ele quase não vai, como que fala? Enferrujar. E lá do outro lado da parede eu dei meio que uma torcida assim. Então tipo, ficou muito, muito firme. É impossível isso aqui, tá vendo? É impossível. Aí agora eu vou colocar a tauba em cima, que pra quem não sabe, no final do vídeo eu vou explicar mais ou menos tudo que eu usei, o orçamento, que não saiu ainda nem 200 reais pra montar essa mesa. E vai ficar tipo boa, reforçada, e não gastei nem 200 reais, não chega nem a 180 reais que eu gastei pra fazer essa mesa, beleza? Então, agora eu vou ter que furar, colocar esse parafuso de assim, eu vou colocar um aqui, um lá e outro lá. Vai dar um trabalhinho, mas vambora, beleza? E é isso. Deixa eu explicar uma coisa que eu não expliquei. Como essa canaleta é de ar-condicionado, o que tem? Essa parte que tá na parede, que é a parte reta, deveria ficar pra cima. Mas pela, vamos dizer, gambiarra, entre aspas, que eu fiz aqui, que é pra ficar o mais seguro possível e não desabar o PC, monitor, tudo pro chão, eu deixei ela encostada na parede, que é a parte reta, e daí é pra mim fazer esse macetinho que eu fiz com arame, com os 3 parafusos. E a parte que é torta, que é o que ficaria na parede, ficou pra cima. Então quando eu coloco uma tauba aqui, coloco a madeira que vai ficar como
na mesa, deixa eu explicar aqui, ó. Vou pegar isso aqui, ó, pode ser isso aqui. Você coloca, a hora que chega aqui pra baixo, aqui, ó. Ó, vou mostrar, você é inteligente. Ó, coloquei aqui. Olha essa, fica uma caída, tá vendo? Cai pra baixo. É muito simples. Então, tipo, eu colocar alguma coisa, sei lá, como essa broca aqui, ela vai, ó, cai pra baixo. Então, o que que eu tive que fazer? Outra gambiarra, que eu nem também gastei nada. Só pegar umas madeirinhas, cortei elas, medi aqui, sabendo que vai encaixar aqui no meio, ó, tá vendo? Ou você é burro e não consegue ver. Encaixou aqui no meio, que vai ficar da mesma altura que isso daqui. Aí eu vou colocar, ó, duas madeirinhas, que vai ficar da mesma altura daqui, vai ficar ali atrás da mesma altura. Aí não vai ficar essa caída. Aí eu vou colocar elas aqui, ó, onde tá o buraco. Vou furar, vou colocar a tábua em cima, passar o parafuso e vai ficar normal. Ninguém vai ver, entendeu? Ninguém vai ver isso, ninguém vai nem reparar nisso. Então vai ficar tudo suave, estético demais, beleza? É algozinho só que eu tinha que explicar, porque a hora que vocês não entendem nada. Porque o caralho, o cara tá colocando duas madeiras, onde é só colocar a madeira em cima e parafusar, pega a visão? Mas não é, senão ia ficar caído, ia ficar ruim. Porque tudo que eu colocasse aqui ia cair pra cá. Tipo, colocasse o monitor aqui, ele ia vir pra frente. Colocasse o PC, ele ia vir pra frente. Então ia ficar uma bosta, entendeu? Agora, depois que eu furei as madeirinhas pra colocar de suporte pra ficar com a mesa reta e dar aquela checada pra entender se realmente o negócio tinha ficado reto ali de certinho, agora eu tinha que a parte de furar a mesa literalmente pra agora parafusar ela e deixá-la fixas na mão francesa, que foi algo que, tipo, deu muito trabalho mesmo, mas eu consegui, porque o pai é zica, né, tá ligado? Deixa eu apertar aqui e eu já volto. Coisa rápida. Só apertou. Só dar uma apertada aqui, ó. É porque eu vou ter que usar o alicate, segurar aqui embaixo. Aí apertar aqui em cima. E esse parafuso, pra não ficar assim, ó. Esse relevo, a hora que o meu vai ficar uma bosta. Ele tem que entrar pra dentro da madeira. Pelo menos um tantinho assim pra dentro da madeira. Pra não ficar o relevo. Ele tem que entrar até sumir dentro da madeira. Como a madeira tem isso, ele vai ficar bom, entendeu? Ele vai ficar firme, vai segurar a madeira pra ela não se mexer do lugar. Aqui, ó, já tá firme. Ela mexe bem pouco do lugar. Mas quando apertar, quase não vai mexer. Entendeu? Aí talvez o certo é eu colocar os de trás, mas talvez eu não coloque por muita preguiça, pegou a visão? Mas tá ficando, mano, tá ficando boa, pô. Uma mesa razoavelmente grande, vai ficar um pouco... É isso daí, minha família, ficou pronto. Nada muito pá, mas também, tipo, agora ela ficou reta, não vai cair nada pra baixo, ó. Vou testar aqui pra vocês, ó. Vai continuar ali, agora quando tava normal, ela ia rolar e ia cair aqui pra baixo. Agora não vai cair pra baixo. A única coisinha que ficou barba aqui, mas depois que envelopar a tampa, é isso daqui. Esse arrombo que eu fiz aqui. Que era um outro parafuso que eu ia usar, mas aí que eu ia fazer gambiarra, mas falei, não, vou lá comprar o parafuso certo. Aí vai ficar aqui. Mas aí meio que esse parafuso só vai servir meio que de apoio lá dentro só. Porque se eu apertar muito, vai atravessar a madeira e vai sair do outro lado, não vai adiantar nada. Então, o que mais vai segurar mesmo a parte de trás é esse parafuso desse lado. Que ficou certinho, ó. Ele ficou pra dentro da tábua, então quando envelopar não vai ficar essa uma lombada aqui, entendeu? E qualquer coisa também, se ficar só dar uma pequena lixadinha na cabeça do parafuso, já era. Cleanzão, daquele jeitão. Aí... Então, minha família, como vocês puderam ver aí, como ficou a mesa, takezinho, vocês viram aí. Ficou daquele jeito, ó, ficou clean, ó, resistente. Vou colocar o PC aqui em cima, não vai cair, meu parceiro. Deixa eu ver só, não vai cair, pegou a visão? Vai ficar zica. Deixa eu botar o óculos de fora. Não me enxerga que o celular tá gravando. Mas é isso, vou passar a medida da mesa aqui pra quem não pegou aí no vídeo. A medida na mesa é 1 metro por 60 centímetros de largo, de comprimento, entendeu? De assim ela é 60, de assim
ela é 1,20, beleza? Então com uma mesa boa vai ficar espaçosa, ó, não vai ficar nada muito curto. É isso, então, mais ou menos o orçamento que deu ali, deu entre 150 a 180 a mesa inteira, completa. Ainda sobrou materiais, porque eu ia usar um, acabei não usando, aí tive que comprar outro. Então por isso que chegou muito perto de 180, mas esse foi o orçamento da mesa. A mesa ficou, mano, super resistente, barata, fácil de fazer, qualquer um consegue fazer na sua casa. Você pode fazer também com chapa de PDF, se você preferir, que é melhor ainda do que madeirite. Mas madeirite sai muito barato, tá? Então vai ficar suave. E aí, vocês, de preferência, se vocês caso quiser, eu vou deixar até um link aí, se eu conseguir achar, vou deixar o link da, como fala, da mão francesa de ar-condicionado, que ela chama, eu esqueci o nome dela agora, mas vai aparecer na tela, se eu lembrar o nome. Vou deixar o link aí dela, que é melhor do que você usar essas mãos francesas convencional. Você pode usar uma mesa convencional, mas lembrando, se você for comprar, eu comprei essas e o burro não sabia a medida da mesa, então o burro comprei essa de 30 centímetros. Mas se for compra uma dessa, pode comprar dessa, mas usa uma de 40 a 50 centímetros para cima, entendeu? Já que você vai fazer a mesa de 60, tem que ser no mínimo quase do tamanho a largura. Porque se eu colocar uma de 30 numa mesa que tem 60, que é metade do tamanho da mesa de largura, assim, de comprimento, vai ficar, tipo, vai meio que pesar pra frente. Então tem que ser no mínimo, entendeu? Por isso que eu usei a questão da francesa de ar-condicionado. Que aí ela tem quase o mesmo tamanho, não vai pesar pra frente, tá vendo? Vai ficar 10 vezes melhor, vai ficar super resistente e é muito melhor, porque essa daqui eu iria usar 3 dela. Eu ia usar uma no meio e uma em cada lado pra ter mais resistência. Agora essa daqui eu só precisei colocar uma em cada lado, já teve muita resistência, entendeu? Então foi o melhor a se fazer, beleza? Então, minha família, é isso. Fica com Deus. Deixa o likezão aí, não esquece de dar aquela moral. Porque como setupzão vai daqui pro quarto, vou deixar como o setup turbinado, daquele jeitão, o quarto naquele estilo gamer insano. E pra você também não perder mais nada, irmão, se inscreve, porque como 11 casão tá aí, já ativa o sininho também.